A Polícia Federal confirma as candidaturas laranja em Minas Gerais. Repórter Marcelo Matos. A Polícia Federal de Minas Gerais garante ter indícios concretos que a prestação de contas de candidatas a deputada pelo PSL em 2018 não reflete a verdade dos gastos da campanha. A Operação Sufrágio Ostentação apura o trabalho de gráficas sobre despesas pagas, mas que não ocorreram na prática, com o desvio dos recursos públicos do fundo partidário do PSL, comandado no estado pelo deputado federal eleito Marcelo Álvaro Antônio, indicado pelo presidente Bolsonaro para o Ministério do Turismo. Além de Minas, as candidaturas laranjas estão sendo investigadas em Pernambuco e o caso levou à demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que presidiu o partido nacionalmente em 2018. Zuleide Oliveira, que foi candidata do PSL, afirmou à Justiça Eleitoral de Minas que Marcelo Álvaro Antônio a convidou para ser laranja na eleição com o pedido da devolução de verba. Ela guarda em casa os 25 mil folhetos de propaganda ao lado dele e fez a denúncia ao TRE do Estado. A PF percorreu endereços relacionados ao PSL de Minas Gerais, ligados ao ministro do Turismo. A legenda permanece sob seu comando político, com a indicação de seus ex-assessores. Marcelo Álvaro Antônio descarta a participação no esquema laranjal do PSL. E diferente de Bebiano, o presidente Jair Bolsonaro aguarda as investigações para decidir sobre sua saída ou não do governo. Professor, os indícios são claros, né? São claros, claríssimos. Resolveria a questão, Tiago, da seguinte forma, acabando com o fundo partidário e com o fundo eleitoral. São duas imoralidades. Fundo partidário, 1/12. Cada mês, os partidos recebem dependendo da sua representação parlamentar. Você pode entrar no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e é um absurdo. Você tem lá os valores. São valores bilionários. E as contas que eles apresentam ao Justiça Eleitoral é tudo falso, nota fiscal fria, tal, só tem imoralidade. E o fundo eleitoral também. Acabando com o fundo partidário, com o fundo eleitoral, que deu origem a fatos como esse, né? Isso termina. Porque o que acontece? O partido, pelo fundo eleitoral, recebe X, o candidato forte na região cria candidaturas laranjas até para cumprir a legislação eleitoral de 30% de candidatas mulheres, tal. Coloca pro forma, né? E o partido entrega a essas candidaturas laranjas um X valor, 60 mil, 70 mil, 100 mil reais, tal. Na prática, a candidata finge que gasta 5 mil, 10 mil reais. E o resto entrega ao dono do partido, porque partidos têm dono naquele estado. Foi o que aconteceu em Minas Gerais. Ele se apropriou desses recursos, falsifica notas, inventa gráficas que já fecharam. O PT também fez isso. É igualzinho. Não tem nova política, tem velha política, né? Então vamos lá, é tudo a mesma coisa. E aí ele fez isso, tal. Uma senhora denunciou, outra foi para Portugal, ameaçada de morte, né? Tem dado sucessivas entrevistas. E o lugar desse cidadão não é no Ministério do Turismo, ele é ministro do Turismo. O lugar dele é na cadeia. Mas o Brasil é um país estranho. Muitas vezes o cara é para estar na cadeia, está no Ministério. Já teve gente que era para estar na cadeia e estava na Presidência da República até poucos anos atrás, né? Então é assim que funciona agora. Isso tem de acabar. E é um desgaste, fica tudo paralisado. Primeiro, não precisava nem ter o Ministério do Turismo. Se houve aquela fusão que diminuiu o número de ministérios, por exemplo, ciência e tecnologia, que é algo importantíssimo para o Brasil, não tem um ministério exclusivo. E deveria ter, né? Ciência e tecnologia. Lembrando, inclusive, sobre esse fato, sobre ciência e tecnologia, vale destacar, o Brasil é o 13º país do mundo em pesquisas. Ao contrário do que diz os ignorantes, né? O Brasil é o 13º país em pesquisas, com recursos exíguos, né? 13º país. E lembrar que as universidades estaduais, as universidades públicas representam se você for estipular no ranking, as 20 primeiras universidades em pesquisa no Brasil, todas são públicas. E lembrar que apesar da precariedade, da falta de recursos, da falta de incentivo à pesquisa, o Brasil é o 13º país no mundo em pesquisa. Então está errado quando alguma pessoa vai dizer que as universidades não têm pesquisa. É mentira. Esses são pessoas sombrias, medievais, que inclusive o titular da educação é isso, esse senhor Weintraub. A diferença dele com o colombiano é que o colombiano queria fazer o mal e não sabia como. E esse quer fazer o mal e sabe como. Esse homem é um perigo para a educação no Brasil e um perigo para nós brasileiros.
que ele é incapaz, estranhamente entrou na universidade há alguns anos, ficou 5, 6 anos na universidade, depois de 20 anos no mercado financeiro, na área de ciências contábeis, com a nota mínima do concurso, 7, não sabe nada de educação, mas é um reacionário, não é conservador. Conservador por exemplo, a Thatcher. Esse homem é reacionário, não sabe nada de educação e quer destruir o Brasil. É mais um que a gente tem que ter como adversário, porque é aquela pessoa anti-brasileira, que coloca em risco o futuro da educação brasileira. Esse cidadão chamado Weintraub, que sumiu do circuito, mas está preparando uma montanha de maldades.